Em todas as tradições ocultas, existe uma crença fundamental. O nosso mundo não está sozinho. Entre o que vemos e o que não vemos, entre o material e o espiritual, existem portais, passagens, limiares, e nesses pontos de transição, dizem os antigos textos herméticos, existem sentinelas, seres cuja função não é atacar, mas sim proteger o equilíbrio universal. Eles são conhecidos como os 4 guardiões do limiar. A primeira menção clara a esses seres aparece em manuscritos esotéricos da antiguidade, mas ecos de sua existência ressoam em inúmeras culturas ao redor do mundo. No Antigo Egito, por exemplo, eles eram associados às divindades funerárias que guiavam a alma do morto em sua perigosa travessia pelo Duat, o submundo. Na tradição cabalística, eles surgem como as forças que governam as 4 direções do mundo, norte, sul, leste e oeste, representando também os 4 elementos primordiais da natureza. Durante o hermetismo renascentista, eles foram chamados de vigilantes, pois guardavam a fronteira entre o mundo dos homens e as dimensões superiores. O mais fascinante, no entanto, é que esses guardiões nunca são descritos da mesma forma. Em alguns relatos, eles aparecem como anjos poderosos, em outros como entidades elementais, forças da própria natureza, e há registros que afirmam que eles não se manifestam como criaturas externas, mas como projeções vivas do próprio buscador. Dizem as tradições que o primeiro guardião é aquele que reside no leste. Ele é chamado de aquele que desperta e simboliza o elemento ar, a consciência, o pensamento claro e o início de toda a jornada espiritual. Quem o encontra não vê uma figura monstruosa ou um anjo de asas brilhantes. Em vez disso, vê uma versão elevada de si mesmo, como um reflexo idealizado, perfeito e puro. Seu teste é direto e implacável. Você sabe quem você é? E qual é a sua verdadeira intenção? Aqueles que chegam a este limiar, tomados pela dúvida, pela confusão mental ou pelo ego inflado, são imediatamente barrados. Eles não são atacados, apenas impedidos de seguir adiante, como se batessem contra uma parede invisível. Para atravessar o portal do leste, é preciso primeiro despertar por dentro, ter clareza de propósito e humildade para reconhecer a própria verdade. Sem isso, a jornada termina antes mesmo de começar. No sul, habita o Guardião do Fogo, conhecido como o que purifica. Ele representa a transformação, a paixão, a destruição do que é falso e o renascimento do que é verdadeiro. Textos herméticos descrevem que esse guardião surge envolto em chamas escuras. Um fogo que não queima o corpo físico, mas consome as ilusões da alma. Seu teste é simples de entender, mas extremamente difícil de enfrentar. A pergunta que ele faz é: o que você está disposto a deixar para trás? Para seguir adiante, o buscador precisa abandonar partes de si mesmo, seus medos mais profundos, seus apegos materiais e emocionais e, principalmente, as mentiras que conta para si mesmo. Nenhuma verdade oculta, nenhum conhecimento superior pode ser alcançado por aquele que se agarra ao que é falso. O fogo simbólico desse guardião queima tudo o que não é autêntico, purificando o espírito para a próxima etapa da jornada. A oeste se encontra o Guardião da Água, chamado de o Guardião do Silêncio. Ele se manifesta como uma figura encapuzada, sombria, que emerge de um oceano imóvel, um mar sem ondas e sem som. Diferente dos outros guardiões, ele não fala. Seu teste acontece inteiramente no interior da mente do buscador. Ele o conduz para dentro de suas emoções mais profundas, revelando traumas esquecidos, dores não resolvidas e memórias enterradas no fundo do subconsciente. A pergunta silenciosa que ele faz ecoa na alma: você consegue encarar a sua própria profundidade? Muitos recuam nesse ponto, aterrorizados pelo que encontram dentro de si mesmos. Mas aqueles que permanecem, que aceitam e atravessam as águas escuras de sua própria alma, ganham uma nova e poderosa sensibilidade espiritual. Eles aprendem a navegar em suas próprias emoções sem se afogar nelas. Finalmente, ao norte, está o Guardião da Terra, uma figura colossal feita de pedra, com olhos que brilham como minerais antigos. Ele representa a estabilidade, a responsabilidade e a materialização do caminho espiritual no mundo físico. Seu teste é o mais rigoroso de todos. Ele pergunta: você está pronto para sustentar o que pede? Cruzar o limiar não é apenas um ato espiritual abstrato, mas um compromisso real com a mudança. O Guardião da Terra exige maturidade e a capacidade de concretizar no mundo real
aquilo que o buscador pretende alcançar. De nada adianta ter conhecimento, vontade e controle emocional. Se não houver a força para aplicar tudo isso de forma prática e responsável, quando os 4 guardiões são reconhecidos, enfrentados e compreendidos, o limiar finalmente se abre. Mas ele não se abre como uma porta física, num templo antigo ou numa dimensão secreta. Ele se abre como um estado expandido de consciência. A percepção da realidade muda para sempre. Poucos conseguem sequer ouvir o chamado desses seres, e um número ainda menor consegue atendê-lo. Isso porque cada guardião, na verdade, representa um aspecto interno do próprio buscador. O ar é a nossa mente e clareza de pensamento. O fogo é a nossa vontade e capacidade de transformação. A água são as nossas emoções e nossa profundidade interior. E a terra é a nossa capacidade de agir no mundo concreto. Somente quando esses 4 elementos internos estão perfeitamente alinhados, o caminho entre as realidades se torna visível. No ocultismo verdadeiro, os guardiões do limiar não são monstros para serem derrotados, nem anjos para serem venerados. Eles são espelhos arquetípicos que aguardam pacientemente o momento em que o buscador está finalmente pronto para atravessar seus próprios limites. O limiar existe, mas ele não está em templos esquecidos, ruínas antigas ou dimensões secretas. Ele está dentro de cada um de nós. E o chamado dos 4 guardiões é, na verdade, um chamado para despertar aquilo que existe além da nossa visão comum, além do que acreditamos ser possível. A pergunta final, portanto, não é para eles, mas para você. Você está preparado para atravessar? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!